Vamos comentar agora, então, o resumão do primeiro dia do Congresso da American Heart Association de 2021. O Dr. Remo já comentou em vídeos anteriores o estudo Avatar e o estudo Rapid-CABD, que foram os estudos mais relevantes aí do dia, deu vários detalhes. Eu vou comentar esses dois estudos de forma breve e vou falar de mais alguns outros estudos que saíram durante o dia. O primeiro estudo que eu vou discutir é o estudo Avatar. Então, o estudo Avatar, que era uma das grandes promessas desse congresso, foi um estudo com pacientes com estenose aórtica importante, assintomáticos. Então, os pacientes tinham estenose aórtica importante, então tinham uma velocidade acima de 4, uma área valvar menor que 1, um gradiente médio acima de 40, e todos eram assintomáticos. Todos eram submetidos a um teste ergométrico e atingiam pelo menos 80% da frequência máxima sem sintomas. Então, esse era o cenário e eles avaliaram se mandar o paciente para cirurgia diminuiria desfechos comparado com só observar o paciente e esperar ele começar a ter sintomas, como era feito até então. O que esse estudo mostrou? Então, esse estudo analisou 157 pacientes e mostrou uma redução de 54% do desfecho primário, que era um desfecho de morte, infarto, AVC ou hospitalização por IC, com um P significativo. Então, mostrou que seria melhor, sim, encaminhar o paciente para cirurgia precocemente. Teve um estudo coreano, o Recover, que também testou esse mesmo cenário, estenose aórtica importante, assintomático, e mostrou que valeria a pena também para cirurgia. Então, juntando os resultados do Recover mais o Avatar, talvez isso consiga mudar alguma coisa nas próximas diretrizes. Mas, o estudo Avatar teve alguns vieses, a gente teve então um número menor de pacientes do que o esperado, a programado era 312 pacientes, randomizou 157, e além disso, as pessoas que avaliavam os desfechos não eram cegos, eles sabiam em que o grupo estava. Então, não é o estudo perfeito, mas é mais um estudo que colabora com essa hipótese que talvez a gente não precise esperar o paciente ficar sintomático para ir para a cirurgia. O segundo estudo que eu vou discutir é o Rapid-CABD, que foi um estudo também discutido pelo Dr. Remo, com vários detalhes. Vou passar rapidamente, só para quem está assistindo esse vídeo conhecer. Então, foi um estudo que testou um cenário interessante. Aquele paciente que chega com síndrome coronariana aguda, que recebe lá um inibidor de ADP na emergência, vai para o cateterismo e encontra um CAT triarterial. O paciente precisa ir para a cirurgia de revascularização. A recomendação da diretriz norte-americana é esperar 5 dias ou 7 dias, se fosse o prazo GREL, para então ir para a cirurgia de revascularização. O guideline europeu e japonês já consideravam mandar com 3 dias, se fosse ticagrelor, baseado em alguns estudos de farmacodinâmica, mas a recomendação norte-americana era ainda 5 dias. Esse estudo testou exatamente isso. Pacientes que receberam ticagrelor, então foi um estudo só com ticagrelor, se eles poderiam ir para a cirurgia de revascularização após 2 a 3 dias da suspensão do ticagrelor ou após 5 a 7 dias, como era recomendado. E o estudo foi positivo, atingiu um P positivo para não inferioridade, mostrando que seria viável, então, ir para a cirurgia com somente 2 a 3 dias de interrupção do ticagrelor. Foi um estudo com 143 pacientes, então não foi um estudo tão grande, mas foi um estudo que reforçou o que muita gente já acreditava, que daria para esperar menos tempo. Da mesma forma, tivemos alguns viés, o Dr. Ramos explicou bem, teve uma margem aí de inferioridade grande, então isso torna o resultado um pouco questionável, mas colabora com uma conduta que muita gente já vinha fazendo. Então foi um estudo interessante. Além de não sangrar mais, essa estratégia de esperar somente 2, 3 dias para ir para a cirurgia, houve uma redução de hospitalização, de tempo total de hospitalização desses pacientes que foram mais precoces e, avaliando em 6 meses, houve também uma redução de eventos isquêmicos nesses pacientes, principalmente por infarto não fatal ou isquemia miocárdica. Então parece sim ser uma conduta interessante. O terceiro estudo que eu vou discutir é o estudo VEST, que foi apresentado na sequência. O estudo VEST testou um dispositivo externo que era colocado nas pontes de safena para tentar evitar o desenvolvimento de hiperplasia intimal. Então a ideia era que se colocasse esse dispositivo externo à ponte de safena, a gente conseguiria melhorar a patência dessa ponte de safena. Então todos os pacientes iam para a cirurgia de revascularização miocárdica, recebiam uma mamária DA, uma safena para alguma outra artéria coronária e uma safena para a coronária direita com esse device externo. Então dá para comparar no mesmo paciente. E ao final de 12 meses era realizado um cateterismo e fazia um ultrassom intracoronário para avaliar hiperplasia intimal. O estudo foi negativo.
no final de 12 meses, fizeram aí ultrassom intracoronário e não houve diferença de hiperplasia intimal entre os grupos. Quando foi avaliado estenose acima de 50% da ponte safena, também não houve diferença colocar esse device externo. Então foi mais um dispositivo que foi testado, mas infelizmente veio negativo. Pouco mais tarde, a gente teve a apresentação de alguns trabalhos do tema de hipertensão arterial. A gente teve um trabalho com quase 10 mil pacientes que testou um programa remoto aí de controle de hipertensão e dislipidemia, mostrando que a adesão a esse programa ajudou os pacientes a atingirem de forma mais efetiva as metas, tanto de pressão arterial quanto de LDL. Então, mostrando que esses recursos digitais podem ser úteis sim, principalmente em lugares com menos recursos. Vale a pena pensar, aderir a esses programas digitais para conseguir atingir de forma mais efetiva as metas. E na sequência, a gente teve a apresentação do estudo BP Track, que foi um estudo que avaliou como ficou o controle de hipertensão arterial desses pacientes durante a pandemia do Covid. Então, foi um estudo que envolveu 24 sistemas de saúde e pegou no total 1.700.000 pacientes com hipertensão arterial. Então, como a gente imaginava, eles mostraram uma piora do controle de pressão arterial desses pacientes e uma piora da adesão às visitas médicas. Como a gente já esperava, os pacientes saíram menos de casa e procuraram menos o médico. O que a gente não sabe é como isso vai refletir no futuro. É possível que essa piora de controle de pressão arterial agora, durante esses anos de pandemia, vá refletir no aumento de eventos cardiovasculares no futuro. Isso só o tempo que vai dizer. Então esse foi o resumão do primeiro dia do Congresso da American Heart Association 2021. Fiquem ligados, amanhã, domingo, a gente vai ter muito trabalho interessante. Vai ter os trabalhos com a empaglifosina, um trabalho com a canaglifosina, com os inibidores de SGLT2, vai ter o estudo CRAVE, com a cafeína, avaliando o impacto em extrasístoles supraventriculares e ventriculares, vários estudos com FA. Então, não percam, vai ter muito trabalho interessante para a gente apresentar amanhã. E a gente vai cobrir tudo aqui para vocês no Cardio Papers.